pessoal, tudo certo com vocês? Primeiro vídeo aqui no canal, chegando agora no YouTube também, expandindo ali além das redes sociais, né? Twitter e Instagram, principalmente o Twitter, e chegando também aqui no YouTube agora, quero aumentar a produção de vídeos por aqui também. Lembrando que vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem o vídeo, comentem para ajudar na divulgação do canal agora nesse início e também no engajamento. Fico muito grato com vocês. Também, né, deixar claro que aqui eu vou usar mais a minha imagem, então vocês vão ver mais o Gustavo CPF, mas, claro, né, com certeza associado também à imagem da página. Então, quem não segue ainda, segue lá no Twitter e no Instagram, @LandingZoneBR, beleza? Deixar claro aqui, antes de começar a gravação desse vídeo, que eu estou usando esse modelo aqui, né, da meu quadradinho menor com uma apresentação de slides junto, porque tá dando algum problema na minha câmera que eu tô tentando resolver, mas enquanto eu não consigo, vou gravar assim mesmo, que ela tá, quando eu uso só a minha câmera, né, amplificada, que fica só eu na imagem, tem dado umas travadas, e aí para evitar, né, até para vocês ficar ruim de consumir um conteúdo que trave tanto, eu prefiro nesse modelo assim que a imagem trava menos. Eu vou tentar ver qual o problema que tá dando, tipo, por que ela trava mais quando tá amplificada e trava menos quando tá assim. Eu não faço a menor ideia, mas por enquanto vamos assim. Se der alguma travada, já peço desculpas de antecedência, que eu vou tentar resolver, porque eu comprei uma webcam, mas eu não sei o que está acontecendo, se é no meu computador, ou se é na internet, ou se é na webcam algum problema, mas vamos tentar resolver. Começando o vídeo, primeiro tema aqui do canal, Ja'Marr Chase e Tee Higgins renovados com o Cincinnati Bengals, né? Já vi alguns overreacts na internet, que os Bengals não têm futuro, que os Bengals acabaram, como é que paga tanto assim em apenas 2 jogadores, mas a gente vai entrar um pouco mais nesse tema, tentar entender o porquê que os Bengals fizeram isso, se eu faria isso, mas buscar entender o que os Bengals estão buscando para o futuro deles com as renovações e pagando tanto dinheiro em apenas 2 jogadores, certo? Aqui eu trouxe um panorama de como é que está o orçamento geral desse ataque dos Bengals, né? Principalmente ali desses 3 jogadores, eu vou abordar um além do Ja'Marr Chase e do Tee Higgins que renovaram nessa off-season. A gente já sabe que tem o Joe Burrow, né, com seus 28 anos, assinou por 5 anos, 275 milhões, média de 55 milhões anuais, acho que é um contrato que ninguém questiona. O Joe Burrow é um dos maiores quarterbacks da liga e tinha que pagar, né, não tem o que fazer. Mike Gesicki, o tight end, renovou nessa off-season, já tem seus 29 anos, já é um veterano, 3 anos por 25,5 milhões, acho que é um contrato ok, que eu não via muita gente falando que os Bengals iam renovar com ele, mas o Burrow pediu, foi um dos jogadores que o Joe Burrow pediu que fosse renovado, pediu o Tee Higgins, pediu o Ja'Marr Chase, pediu o Mike Gesicki de volta e também pediu um contrato para o Trey Hendrickson. A gente já vai entrar um pouco mais especificamente nessas falas do Joe Burrow. Mas, além desses, do Mike Gesicki, também pagou o Ja'Marr Chase, seus 25 anos, 4 anos por 161 milhões, e o Tee Higgins, 26 anos, ele é do mesmo draft do Joe Burrow, 4 anos por 115 milhões. Falando um pouco sobre a estrutura dos contratos, elas ainda não saíram no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas o que me parece que vai ser o Tee Higgins ele tem 2 anos garantidos do seu contrato, os primeiros 2 anos. E depois, provavelmente, tem alguns gatilhos para que ele consiga ser cortado. Então, ele já vai estar com 28 anos. Se ele começar a produzir menos, o Cincinnati Bengals vai ter provavelmente uma janela para fazer o corte desse jogador. Também deixa claro aqui, né? O Tee Higgins ele aceitou um pouquinho menos de média. Foi um pouco legal com os Bengals, porque na free agency ele receberia cerca de 30 milhões no mínimo, né? Eu acho que os Patriots, por exemplo, pagariam até mais do que 30 milhões para ele, tendo em vista os contratos que o Patriots deu na off-season para alguns jogadores. Eu acho que ele conseguiria receber mais do que esses 30, mas ficou ali com seus 28 e pouco, se tornou o segundo wide receiver, né? O wide receiver 2 mais bem pago da liga. É um ótimo contrato, mas eu acho que ele deu um descontinho aí, porque na free agency ele receberia mais do que isso. Então, deixando claro que eu acho que tem uma boa manobra para ele ser cortado aqui depois de 2 anos. E o Ja'Marr Chase, por ser um wide receiver de uma prateleira bem acima, né? Tá no top 2 ou até top 1, dependendo da preferência, né? Eu prefiro o Justin Jefferson, mas eu entendo também quem prefere o Ja'Marr Chase, é uma questão de gosto. São 2 wide receivers num patamar fenomenal. Assinou por 4 anos, 161 milhões, se tornou o não quarterback mais bem pago da liga. Acho que aqui não tem discussão, ele
merecia ser o não quarterback mais bem pago da liga. Fica, né, a questão do timing, de como os Bengals demoraram para dar esse contrato. Poderiam ter se antecipado ao mercado, por exemplo, o Justin Jefferson recebendo 35 milhões por média na off-season passada, já ficou barato. Então, essa falta, às vezes, de ser um pouco mais agressivo, de tentar antever o que o mercado vai fazer, me incomoda um pouco nos Bengals, mas não fizeram, tiveram que pagar agora esse contrato para ele, e é um contrato totalmente merecido. O Ja'Marr Chase vem de uma temporada absurda e que merecia ser pago, né? Tu não tem como não pagar um jogador como o Ja'Marr Chase. Mas fica aí a questão, né? Eu acho que esse contrato do Ja'Marr Chase, com o do T. Higgins sendo com mais dinheiro garantido nos 2 primeiros anos, ele deve ser um contrato em que o dinheiro está mais distribuído no final. Então ele deve ser um contrato que vai pesar mais ali a partir do 3º e do 4º ano no cap. Então acho que os Bengals conseguiram fazer esse jogo para o cap não ficar tão apertado, colocando tanto dinheiro agora nos primeiros anos, ou todo o dinheiro dos 2 contratos mais no final. Então acho que eles conseguiram ser inteligentes nessa jogada. Destaquei esses 4 jogadores, porque obviamente são os 4 pilares desse ataque agora, porque apenas neles tu vai ter 132 milhões investidos anualmente. É muito dinheiro, é bastante grana para 4 jogadores. Eu sei que muita gente fica com a dúvida de valeria a pena mesmo pagar tudo isso em apenas 4 jogadores? Não vale mais a pena tu, em vez de pagar o T. Higgins, tu ir lá e dar uns contratos para alguns jogadores na defesa, investir esses 27 milhões em 2 jogadores na defesa? Então fica aí essa questão. Falando um pouco, né, sobre a produção e o impacto que eles têm no time, porque, bom, eles estão recebendo essa média aí de 100 e tantos milhões por temporada, merecem? Qual o impacto que eles têm dentro do Cincinnati Bengals? O do Joe Burrow tá aqui só por tá, né, porque eu acho que não precisa falar, esses números são todos da última temporada. O Joe Burrow foi um dos melhores quarterbacks da liga, teve quase 5 mil jardas e 43 touchdowns, número fantástico. O Ja'Marr Chase também é a mesma coisa, veio da tríplice coroa, foi o wide receiver com mais jardas recebidas, mais touchdowns e mais recepções. O T. Higgins teve 911 jardas na temporada passada, perdeu alguns jogos por lesão, teve 5 touchdowns, mas também uma arma importantíssima nesse ataque, já teve mais de uma temporada batendo ali as 1.000 jardas, e é um jogador que todo mundo sabe o potencial que tem para numa temporada saudável, em que ele consiga se manter, e eu acho que ele vai ter uma temporada mais saudável, né, porque como ele estava jogando na tag, a gente sabe que o jogador dá uma segurada, prefere estar sentindo um pouquinho, já não prefere não jogar para não ter nenhuma lesão que prejudique ele no contrato futuro. Então eu acho que agora nesse contrato que ele tem, ele deve jogar bem um número maior de jogos do que ele jogou nos últimos anos. E o Mike Gesicki também foi um tight end importante, teve suas 665 jardas e 2 touchdowns. Aonde eu quero chegar trazendo esses números para vocês? Esses jogadores representam pelo menos 85% do ataque do Cincinnati Bengals. É muito difícil tu deixar sair de graça, principalmente o T. Higgins, né? O Ja'Marr Chase a gente entende, era um jogador que tu ia ter que pagar, mas falando mais do T. Higgins e do Mike Gesicki, tu soma as jardas que eles têm, os touchdowns que eles têm, isso dá mais de 70% do time. É muita coisa para tu deixar simplesmente sair. Então eu entendo, eu acho que eu consigo entender o movimento que os Bengals fazem. Claro, muita gente vai entrar nessa questão de que realmente é muito dinheiro, é muito cap, é muita porcentagem do cap espalhada em número baixo de jogadores, mas tem os jogadores que são importantes pro teu time, os jogadores que têm impacto no teu time, tu precisa pagar. Né, eu faria esse movimento, Gustavo, com a minha filosofia de futebol americano? Não, eu não acho que seja um movimento que eu olho e eu penso assim, poxa, esse é um movimento correto, o timing eu acho ruim, e não sei se eu despenderia tanto dinheiro assim apenas em 4 jogadores. Claro, eu coloco 4 jogadores para vocês terem, aumentando, né, trazendo uma visão maior, mas acho que a maior ponto das pessoas é a renovação do T. Higgins, né, de ter pago 28 milhões no T. Higgins. E aí eu trago alguns pontos aqui. Eu não faria esse movimento, mas eu consigo entender e eu não acho que seja um movimento errado do Cincinnati Bengals, porque a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, o contexto de cada time. Como eu falei, olhem a produção que o Joe Burrow, o Ja'Marr Chase, o T. Higgins e o Mike Gesicki tiveram juntos na última temporada. É um número muito alto. Para ser um GM da equipe, o cara que está com o papel lá
e tem que assinar que está com trabalho em jogo, trabalho em risco, para o seu head coach do time que ajuda a tomar as decisões e dizer, não, manda embora o T. Higgins, a gente se vira aqui, vamos buscar um jogador no draft. É muito complicado fazer esse movimento e te livrar desses jogadores que têm um impacto tão grande. Tu mantendo eles, tu tem a certeza de que tu vai ter um ataque produtivo. A tua defesa precisa melhorar muito, precisa, mas pelo menos tu tem a certeza de manter um ataque competitivo para a próxima temporada. Aí eu trago outro ponto, os dogmas. Como eu falei, eu não faria esse movimento, mas eu não posso ficar abraçado nos meus dogmas. Pode dar totalmente certo isso que o Cincinnati Bengals está fazendo, porque, como eu falei, existe uma sinergia já entre esses jogadores no ataque, existe uma produção. Se a partir disso eles conseguirem, e aí eu entro no outro ponto, no draft, conseguirem no draft trazer 2, 3 jogadores que tenham um impacto grande na defesa, conseguirem em contratos menores que eles trouxeram, por exemplo, do Warren Burks, um jogador que produza melhor nessa defesa, talvez esse movimento tenha dado certo. Então eu tenho que tentar enxergar por uma perspectiva sem pensar nos meus dogmas, né? Sem ter dogmas, olhando assim e dizendo, não, isso com certeza vai dar errado. Não, eu tenho que tentar entender por que os Bengals fizeram esse movimento e por que pode dar certo. Eu acho que existe sim a possibilidade de dar certo, justamente por esses outros pontos que eu trouxe. Outra questão é o aumento do cap. O cap da NFL ele tem aumentado muito ano após ano, ele já teve um aumento grande nessa temporada, ele vai ter um aumento ainda maior na próxima, vocês podem ter certeza disso, porque agora eles vão começar a usar os streamings também como medição de como é que está a audiência da liga, então isso é um ponto muito importante mesmo, então eu tenho certeza que o cap da NFL vai ter um boom nas próximas 2 temporadas, então eu acho que isso é algo para a gente ficar de olho. Talvez daqui a pouco tempo, esse contratinho de 28 milhões para o T. Higgins seja barganha. A gente teve hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 17 de março, um defensive back, o Derek Stingley, assinando um contrato de 30 milhões por temporada. 30 milhões por temporada há 3 anos atrás com defensive back era loucura. A gente nunca pensava que isso ia acontecer. E 3 anos depois está acontecendo. Então, pensando daqui a 2 anos, quando esse contrato do T. Higgins pode ser até cortado já, talvez seja um dinheiro que não seja tão caro. Como eu falei, a importância dos jogadores também. São jogadores que são muito importantes para tu deixar apenas eles saírem e também tu ter o teu quarterback satisfeito. Como eu falei no início do vídeo, o Joe Burrow pediu a manutenção desses jogadores. O Joe Burrow foi numa entrevista e falou para todo mundo ouvir e deu seu recado. Eu quero que meu time pague o Mike Gesicki, eu quero que meu time pague o Ja'Marr Chase, eu quero que meu time pague o T. Higgins e eu também quero que meu time pague o Trey Hendrickson. Então ele olhou para a imprensa e falou isso. Ele deixou o recado dele. Ele falou assim, bom, se o Philadelphia Eagles foi campeão e pagou seus jogadores, por que a gente não segue o mesmo plano? Por que a gente não vai lá e paga o nosso núcleo de jogadores importantes? E foi o que o Cincinnati Bengals resolveu fazer. Então, tu também olhar para essas coisas fora dos números, essas coisas fora da planilha, também é importante. Tu ter o teu quarterback, teu principal jogador, a cara da tua franquia satisfeita, também é algo que importa. E a gente entra aqui num ponto importante que é o Trey Hendrickson. O Trey Hendrickson, ele existe um otimismo para a renovação dele, né? Tem aumentado cada vez mais os rumores de que ele pode ficar no Cincinnati Bengals e ele precisa ficar no Cincinnati Bengals. Ele teve na última temporada. Esses números são todos os números que ele teve no Cincinnati Bengals. Então ele chega em 2021, tem 14 sacks, depois tem 8 sacks em 2022 e aí ele vem de 2 temporadas seguidas com 17 sacks e meio, sendo o segundo colocado no prêmio de DPOY agora na última temporada. O Hendrickson precisa ficar no Cincinnati Bengals. Os Bengals precisam achar um jeito de renovar com ele, não importa como. Eu até botei ali uma média de 35 milhões, talvez, por temporada. Se ele vai receber, né? Se o Myles Garrett recebeu 40, talvez ele receba 35. Como ele já tem 30 anos, não sei se vale a pena um contrato de 35 milhões para ele. Talvez, se os Bengals conseguirem um contrato menor do que isso, eu acho justo. E se ficar também nessa média de 35 milhões, também acho um contrato ok para a produção que o Trey Hendrickson tem tido nos últimos anos. Só deem um jeito de manter o Trey Hendrickson e reforcem ao redor dele na defesa com o draft. O ataque tu já tem. Tu já pensou no teu ataque, tu já tem teus jogadores, tu pagou teus jogadores. Agora, paga o Trey Hendrickson, não deixa ele sair, não troca o Trey Hendrickson e renova com ele. Não importa como, bota mais dinheiro pro final, tenta moldar o contrato de uma maneira que tu consiga encaixar ele no cap da equipe.
E a partir disso, para finalizar o vídeo, entra num ponto importantíssimo que é o draft. O Cincinnati Bengals precisa urgentemente melhorar o trabalho de scout deles. Principalmente agora. Tu pagou teus jogadores. Tu pagou 70 milhões em 2 wide receivers. Tu vai gastar mais de 100 e poucos milhões em 4 jogadores do teu ataque. Talvez tu vá renovar com o Trey Hendrickson. Tu precisa acertar no draft. Principalmente nas escolhas mais tardias. E por que eu falo isso? Aqui, né, eu trouxe as últimas picks, os últimos drafts desde que o Joe Burrow chegou na equipe em 2020. Na frente do jogador tá o número da rodada em que ele foi draftado e aí os jogadores. Se vocês pararem para olhar, tem uma série de jogadores, principalmente de escolhas tardias, e eu não tô falando aqui de primeira rodada, porque primeira rodada é muito mais fácil de acertar. Ainda mais que tu tem uma escolha alta, né? Como o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase foram picks altas de draft, então é muito mais fácil de tu acertar. Então eu tô falando de escolhas em que o GM tem que trabalhar, que o scout tem que trabalhar muito mais. Tu acha poucos jogadores aqui que tu consiga aproveitar e que os Bengals conseguiram aproveitar. Né? Então tu precisa melhorar esse trabalho de scout mais tardio, porque olhem para o atual campeão da NFL, Philadelphia Eagles. Quantos jogadores não vieram de dia 2 de draft? Né? Landon Dickerson, Ken Jurgens, Dallas Goedert, Josh Sweat, que teve 2 sacks e meio, veio do dia 2 do draft. Entende? São vários jogadores que vêm de dia 2, de dia 3. A gente tem agora eles indo para a próxima temporada. O Milton Williams foi embora. Quem vai ser o substituto do Milton Williams na rotação? Moro Ojomo. Moro Ojomo foi uma escolha de 7ª rodada. O Jordan Mailata, o melhor offensive tackle da NFL, que é o pilar dessa linha ofensiva do Philadelphia Eagles. Escolha de 7ª rodada. Então, tu conseguir trabalhar essas picks tardias no draft é fundamental para tu montar um time competitivo. Olhem um exemplo dos Eagles. Os Eagles também tem a mesma coisa. Eles colocaram muito dinheiro num núcleo de jogadores ali. Então, tu tem a linha ofensiva que é quase toda tá sob contrato. Tem o Jalen Hurts, Devonta Smith, A.J. Brown, Dallas Goedert. E na defesa, basicamente, ninguém tem contrato. Né? Um contrato grande. São tudo calouros. Então, tu precisa saber acertar no draft. Porque aí tu consegue pagar o teu núcleo, que os Bengals já escolheram qual é o núcleo que eles querem pagar, e ao redor deles tu coloca calouros que vão render em contrato de calouro e vai pagando os que tu conseguir, os que tu acha que vale a pena, aos poucos. É o que o Philadelphia Eagles está fazendo, o que o Philadelphia Eagles fez nos últimos anos, e tu seguiu o exemplo do Howie, né? Não tem exemplo melhor para seguir do que o Howie Roseman. Mas aí tu precisa acertar no draft para tu conseguir, nesses jogadores que tu pagou, rechear eles de talentos bons, talentos jovens e que recebem pouco para entregar um resultado grande. Então, acho que tá aí. Né? A minha opinião é que eu não acho errado que os Bengals tenham pago os jogadores que eles pagaram. Eu acho que é um movimento que eles deviam fazer, mas esse movimento tem que estar atrelado a algumas coisas. E uma delas, a principal, é melhorar o trabalho no draft, principalmente nas escolhas mais tardias, de dia 2 e dia 3, além, claro, de também conseguir acertar em contratos baratos no off-season, né? Então, por exemplo, os Philadelphia Eagles pagou uma barganha para ter um dos melhores defensores da NFL na temporada passada, que foi o Zac Baun, num contrato de 3 milhões de dólares. Então, tu conseguir também achar esses contratos que talvez tu nem consiga manter no futuro, mas que pelo menos por uma temporada eles te ajudem. Então, acho que passa por aí o trabalho que os Bengals têm que fazer. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like, se inscrevam no canal, compartilhem, também sigam nas redes sociais, @LandingZoneBR. E muito obrigado, tchau!